Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma videoaula e nesta videoaula de hoje nós iremos fazer a correção da revisão de história. Vou aqui ler com vocês e vou explicando, as questões na medida que eu estiver lendo. Eu vou esconder minha imagem aqui, para facilitar melhor, a correção das atividades. Vamos começar então com a número 1. Qual o significado da expressão America Way of Life? America Way of Life é o estilo de vida americano que foi propagado a partir do período entre guerras e se fortaleceu após a Guerra Fria. Então, esse estilo de vida, aqui americano, então American Way of Life, que significa o estilo de vida americano, ele foi então criado aí propagado durante o período entre guerra e também, gente, após o fortalecimento aí da Guerra Fria. Então, esse estilo de vida americano foi sendo vendido aí para vários outros países. Depois nós temos a pergunta de número 2. Qual era a situação das maiores economias do mundo no período pós-guerra? Depende do país, Então, essa situação econômica aqui, ela vai se dar de acordo com a realidade de cada país. Tem país, por exemplo, que enriqueceu com a guerra, como é o caso que o exemplo dos Estados Unidos, que forneceu armas e munições, fora a ajuda que prestou, criando dívidas imensas dos países com ele. A Alemanha foi um país que empobreceu em relação, que perdeu uma das maiores minas de petróleo que eles possuíam aqui, para a França. Então, perdeu essa mina, a maior mina de petróleo, para a França. Depois, nós temos a pergunta de número 3. Pergunta número 3. Explique o crack da Bolsa de Valores dos Estados Unidos em 1929. O crack, gente, crack significa queda. A crise da Bolsa de Valores. Então, o crack da Bolsa de Valores, a crise, a queda, deu-se porque várias pessoas investiam em ações americanas. Portanto, quando houve a queda das mesmas, muitas pessoas viram seus investimentos indo embora. Assim, entendemos melhor porque é conhecida também como Grande Depressão, que a crise de 29 também foi considerada como uma Grande Depressão, como uma das maiores crises econômicas enfrentadas por um país. E que essa crise, gente, ela desencadeou crises econômicas para outros países, países esses que importavam ou exportavam produtos para os Estados Unidos. Então, agora a pergunta de número 4. Descreva em linhas gerais o contexto que favoreceu o aparecimento do fascismo na Itália. Então, essa pergunta número 4 é para falar sobre o processo da origem, quais foram os fatores que contribuíram para o surgimento do fascismo na Itália. Então, gente, o aparecimento do fascismo, ele foi favorecido pela situação econômica e pela situação política que a Itália estava vivendo naquele momento, aqui dentro de um contexto pós-Primeira Guerra Mundial. Então, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela viveu um processo de crise econômica. E aí a população ela reivindica aqui dos governantes uma situação para que melhore, aliás, uma medida para que resolva a situação
econômica e política que o país estava vivendo. Apesar de estar do lado vencedor, o país mergulhou-se em uma crise econômica, abrindo caminho para o surgimento do fascismo. Agora a pergunta de número 5. O termo genocídio foi historicamente cunhado com o extermínio de qual população? Então, o termo genocídio, gente, foi historicamente cunhada, né, com o extermínio dos anarquistas ucranianos durante a Revolução Bolchevique. Né? Daí surgiu, então, o termo genocídio, né, que está implícito aí, né, o genocídio, né, como características, né, a morte, né, da cultura, a morte de um povo. Né? Então, quando você pratica o genocídio, você está matando, né, os hábitos culturais, né, você está matando, né, os ideais, e você está matando, né, os corpos aí de uma determinada população. Agora a pergunta de número 6. Quais as características principais dos artistas chamados modernos? A arte moderna, gente, ela foi muito influenciada principalmente pela Revolução Industrial, né, que abriu as portas aí, né, para, né, os artistas aí nesse período chamado então de período modernista, e retratou os grandes avanços daquela época. Os artistas naquele momento, né, os artistas, né, modernistas, buscavam um novo estilo e novas regras para expressar a vida moderna. Além disso, representavam em suas obras o invisível, né, que era aqui os sentimentos. Né? Então, os modernistas, os artistas modernistas, eles representavam aqui na sua obra, né, elementos invisíveis. No caso aqui, né, os sentimentos eram expressados, né, aqui nas obras dos artistas modernistas. Pergunta de número 7. Qual a relação das obras dos modernistas com a realidade? Olha, gente, os modernistas, também conhecidos como renascentistas, eram pintores, eram escultores, artistas em geral. Eles mudaram a arte durante o período medieval. E a arte passou a não ser apenas dedicada à religiosidade. Né? Então, a arte modernista ela passou, né, a ser retratada, né, naquele momento, né, além das imagens de santos e figuras católicas, né, passaram também a pintar imagens de seres humanos, como, por exemplo, a sua esposa, seus filhos, cenas do cotidiano e etc. Então, os artistas modernistas, né, eles passaram a não pintar somente, né, questões da religião, mas também questões do seu cotidiano, né? Aí, imagens, né, dos seres humanos, das suas famílias. Agora, o número 8. Caracterize o surrealismo. Né, para falar desse movimento artístico, né, literário, nascido em Paris, na década de 1920, que estava inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas grandes guerras mundiais. Um dos principais manifestos do movimento é o Manifesto Surrealista de 1924. Agora nós vamos para a pergunta de número 9. Como foi a aceitação do público em relação à arte moderna no início de sua veiculação? A crítica foi duramente negativa e a maioria das pessoas ficaram desconfortáveis com as novas maneiras de artes expostas, com muitos artistas sendo chamados de doentes mentais e loucos. Né? Então essa foi uma das, né, como foi a aceitação aí desses artistas, né, modernistas. Agora nós vamos para a pergunta de número 10. Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui, né? Porque a umidade está muito baixa.
E aí a gente tem que hidratar bastante, viu, gente? Pergunta número 10. Cite um grande feito científico do início do século XX. Um dos maiores feitos científicos aí, né, que marcou o século XX, gente, foi os computadores. O matemático Alan Turing ficou conhecido como o pai da computação por ter formalizado o conceito de algoritmo e por ter desenvolvido o computador moderno. É bom lembrar que o primeiro computador pesava mais de 30 toneladas. Agora a pergunta número 11. A solução americana para a crise de 1929 caracteriza-se por a. Processo de busca de alternativas socialistas para a crise do capitalismo. B. O resultado das pressões comunistas sobre o governo americano. C. O resultado da insatisfação da sociedade americana. D. A introdução na cultura americana de valores europeus. E. Uma saída nacional que acentua o papel dirigente do Estado em determinados setores econômicos, conhecida como New Deal. Então, resposta correta do número 11, letra E. Tá? Então, a letra 11 é a letra E. 12. Da Grande Depressão ocorrida no mundo capitalista com a crise econômica de 1929, resultou que a. O desemprego, o reforço do liberalismo e a modernização do setor industrial, o intervencionismo estatal, múltiplos problemas sociais e nova corrida armamentista, o surgimento do neoliberalismo, o fim da hegemonia europeia e o sucesso dos partidos socialistas ocidental, o recuo do desemprego. Então, a número 12, a resposta que está correta é a letra C. Número 13. A crise atingiu o mundo inteiro. O operário metalúrgico de Petersburgo, o plantador de café brasileiro, o artesão de Paris e o banqueiro de Londres. Todos foram atingidos. O autor se refere à crise mundial de 1929, iniciada nos Estados Unidos, da qual resultou a letra A, o abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática da intervenção do Estado na economia. B, o aumento do número de sociedades acionárias e da especulação financeira. C, a expansão do sistema de crédito e do financiamento ao consumidor. D, a imediata valorização dos preços da produção industrial. E o crescimento acelerado das atividades de empresas industriais e comerciais e o pleno emprego. Então, número 13, resposta correta é a letra A, o abalo do liberalismo econômico e a tendência para a prática da intervenção do Estado na economia. Agora nós vamos para a pergunta 14. Há, neste momento, nos Estados Unidos, cerca de 14 milhões de desempregados. E como muitos deles têm família, 20 a 30 milhões de homens e mulheres vivem de esmolas privadas ou públicas. O espetáculo de uma grande nação de que um quarto se encontra reduzido à impotência produz emoções bem mais forte do que uma estatística em preto e branco. Desde que põe pé nesse país, o estrangeiro compreende de repente que em nenhum momento a Europa imaginou a dolorosa intensidade da depressão dos Estados Unidos. A recuperação econômica dos Estados Unidos, após a crise de 1929, ocorreu através do New Deal, 1933 a 1938. Todas as alternativas apresentam instrumentos de ação do número do New Deal, exceto qual? Então, letra A está correta, é a administração do reassentamento. B, a lei antitrust, que proibiu o controle de
de 60% do mercado. D. A Lei de Assistência Civil e Conservação e ao Reflorestamento. E. A Lei do Ajustamento Agrícola, que subsidiava os fazendeiros. Então, a resposta errada é a letra C. A Lei da Cerveja e do Vinho e da 21ª emenda que pôs fim à Lei Seca. Então, o que vocês irão marcar é a letra C, que é a que está errado, né? Agora nós vamos para a pergunta de número 15. O crash da Bolsa de Nova York, em 1929, afetou a economia mundial. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Franklin Delano Roosevelt, adotaram o New Deal como saída para a crise que o país atravessava. São características do New Deal a intervenção deliberada do Estado na economia, contrapondo-se à tradição liberal americana, a criação de um amplo plano de obras públicas como barragem e autoestradas para gerar novos empregos. Então, o 1 e o 2 está certo. O 3, incentivo ao aumento da produção para alimentar a população desempregada. 4, a criação de um fundo monetário destinado a financiar os países europeus em crise. O 4 não está certo. A adoção de medidas visando ao equilíbrio entre o custo da produção e o valor final das mercadorias. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta apenas características corretas. Então, o que apresenta apenas característica correta é a letra A, 1, 2 e 5. Agora nós vamos para a pergunta de número 16, sobre a crise econômica de 1929 e sua relação com o liberalismo. Assinale a alternativa correta. A crise de 29 provocou, sobretudo pelo alto grau de desenvolvimento tecnológico. B, baseados em uma política liberal, os empresários norte-americanos mantiveram o ritmo de produção? Certo. Para enfrentar a crise econômica de 1929, foi adotada a política liberal de empréstimos? Errado. Com a crise de 1929, a política econômica liberal passou a ser desacreditada pelos empresários? Errado. Letra E, a política liberal adotada no período do pós-guerra dos Estados Unidos possibilitou os empréstimos e juros? Errado. Então, a pergunta verdadeira é a pergunta B. Baseados em uma política liberal, os empresários norte-americanos mantiveram o ritmo de produção que vinha sendo adotado durante a Primeira Guerra e o mercado internacional não respondeu às ofertas. Agora a pergunta de número 17. Considerando-se a crise econômica mundial, iniciada em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, é correto afirmar que, letra A, sofreu um impacto imediato e violento desse evento em razão dos laços econômicos estreitos que vinha mantendo com os Estados Unidos. Então, a pergunta número 17, a letra A é a letra certa. Número 18. Como o Brasil foi afetado pela crise de 1929? O Brasil parou de exportar automóveis e máquinas para os Estados Unidos? B. Houve uma significativa diminuição das exportações de café do Brasil para os Estados Unidos? C. A economia brasileira entrou em crise, pois todas as multinacionais americanas instaladas no Brasil foram à falência? D. A crise de 1929 afetou somente a produção de borracha na região da Amazônia? E. Todas as alternativas estão erradas? Então, vocês vão marcar a letra B. Houve uma significativa diminuição da exportação de café do Brasil para os Estados Unidos. Pergunta de número 19. Foi precisamente a divisão da economia mundial em múltiplas jurisdições políticas competindo entre si pelo capital circulante que deu aos agentes capitalistas as maiores oportunidades de continuar a expandir o valor de seu capital nos períodos de estagnação material generalizada da economia mundial.
Conforme o texto, uma das características mais marcantes da história da formação e do desenvolvimento do sistema capitalista é a letra C, dependência que o capitalismo tem da ação dos estados para a superação de crises econômicas mundiais. Então, a pergunta número 19, vocês vão marcar a letra C. Agora, a pergunta de número 20. A partir de 1933, o governo de Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos, pôs em marcha uma série condenada de ações nas áreas social e econômica, conhecida como New Deal, para fazer frente à depressão que se estabelecera no país e no mundo capitalista a partir de 1929. Uma das principais ações do New Deal para superar a crise foi a extinção do financiamento do seguro social pelo Banco Central norte-americano. B. A intervenção legislativa do Estado nas relações capital-trabalho. C. O fortalecimento do padrão ouro através da diminuição do papel moeda circulante. D. O ajuste das contas públicas por meio da depressão de obras, como estradas e hidrelétricas. E. O corte de subsídios à agricultura, visando tornar a produção do setor mais competitiva. Então, gente, a resposta correta é a letra B. A intervenção legislativa do Estado nas relações capital e trabalho. Então, gente, vocês vão marcar a letra B. E aí nós concluímos, então, a correção da atividade de revisão. Vou voltar aqui o meu rostinho lindo e maravilhoso para vocês me verem aqui, né? O cabelinho do teacher aqui, ó, só tá pituquinha, né? Tá crescendo, tá de pituquinha. Então, gente, eu quero deixar para vocês um grande abraço, tá? Na próxima aula, se vocês tiverem e apresentar alguma dúvida, vocês podem sanar, porque na semana que vem, a partir de segunda-feira, nós começaremos aí as avaliações. E não esqueça, gente, dia 11 é o dia do simulado, tá? Então, não esqueça aí, lembrando vocês, o simulado é o conteúdo do primeiro e do segundo bimestre, tá? Então, sexta-feira, dia 11, é o dia da resolução do simulado. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à aplicação do simulado, vocês poderão, né, me procurar ou procurar os outros professores para sanar aí as dúvidas de vocês. Então, fiquem com Deus, até mais e até a próxima videoaula.